seja bem-vindo ao Campus Online, Movimento Igreja. Mais uma celebração, vamos adorar o Senhor, vamos orar juntos, estudar a Palavra de Deus, vamos ofertar. Seja muito bem-vindo. Envie agora, nesse instante, um aviãozinho aí, o link para uma pessoa que você quer que seja abençoada também através dessa celebração. E é muito importante que nesse momento você se desligue de tudo que pode à sua volta te distrair, roubar a sua atenção. Dê agora 100% da sua atenção, dos seus ouvidos, dos seus sentimentos a Jesus. Deixa Ele falar com você. Nós vamos começar agora e que Deus abençoe sua vida, que aí onde você está, a presença do Senhor, do Espírito Santo e dos anjos do Senhor seja uma realidade e te conduza numa experiência muito especial com o Senhor. Deus abençoe. Vamos lá. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, que coisa gostosa é louvar, cantar e adorar o Senhor, que maravilha. Agora nós estamos no momento da oferta, da entrega dos dízimos, das ofertas, e você está vendo aí na sua tela os dados para que você possa fazer a transferência, para que você possa fazer o depósito. Você tem a opção de também ofertar diretamente para missões, diretamente para ação social, mas entregue com alegria. É isso que a palavra diz para nós. Aquele que vai ofertar, que vai dizimar, que faça isso com alegria. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos estudar um texto que fala de um menino que ofertou tudo que ele tinha. E o resultado da oferta dele foi fantástico, foi impressionante. Surpreendeu a todos que estavam com ele naquele momento e vem surpreendendo até hoje. Então, nesse momento de oferta, entregue tudo que você tem para entregar com alegria e saiba que Deus vai fazer muito além do que você está entregando. Porque depois que você entrega, consagra a Deus a sua oferta, aí já não é mais no poder da capacidade do próprio produto. Aí já entra numa dimensão espiritual e Deus faz multiplicar, Deus faz a sua oferta se transformar em algo tão poderoso, suficiente para abençoar muitas vidas, para socorrer muitas pessoas. Nós temos visto aqui através da ação social, da nossa clínica, dos serviços de ação social, tantas e tantas pessoas sendo socorridas, sendo abençoadas, em missões também. É tão lindo quando a gente vê que o que um dia era só um dinheiro se transformou num recurso poderoso de Deus para abençoar tantas pessoas. Nunca ache que a oferta que você vai dar é pouco. Nunca fique com medo de dar uma quantidade expressiva achando que é muito, porque isso é algo de verdade espiritual. Deus pega o que você entrega com alegria, com adoração, com consagração e transforma em algo fantástico. Então tenha alegria agora em ofertar, faça isso com ânimo, sentindo-se privilegiado. Que Deus te abençoe nesse momento de oferta.
Então, queridos, chegou o momento da gente meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a vir comigo, abrir a Bíblia, vamos alimentar nossa alma, nossa mente do conhecimento da palavra de Deus, deixar o Espírito Santo falar com você, falar aqui comigo. Vamos juntos buscar na palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, vamos estudar, vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Hoje nós vamos meditar e refletir sobre aquela passagem que Jesus multiplica os pães e os peixes para uma multidão inteira se alimentar. Quero pedir que você abra aí no Evangelho de João, lá no início do Novo Testamento, no capítulo 6, nós vamos começar lendo do versículo 1 sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Pegou aí sua Bíblia? João, capítulo 6, começando no verso 1, diz assim: Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse texto é um texto riquíssimo, é um texto que faz a gente sentir a igreja do Senhor sendo reunida ali com o seu dono, com o seu Senhor, né? Pela primeira vez, era uma multidão faminta, Jesus cheio de compaixão, curava, ensinava e socorria. É o que nós temos vivido até hoje como igreja. O Senhor no nosso meio, curando, salvando, ensinando, socorrendo, preocupando-se com a gente e também orientando líderes para que sejam solícitos, para que sejam preocupados com as pessoas que estão necessitando de direcionamento, o rebanho que precisa de pastor. É um texto cheio de detalhes ricos. Mas para hoje eu gostaria de destacar apenas 2 pontos. Eu quero falar que nesse sermão nós podemos dar o título para ele de que nem pouco e nem muito, o suficiente. Nós estamos falando aqui que nas mãos de Deus a gente não tem nem pouco e nem muito. Nós temos o suficiente. É mais ou menos isso que a gente vivencia na história desse rapaz que carregava uma bolsa, uma lancheira que provavelmente sua mãe preparou com os pães e os peixes para ele se alimentar. A maioria daquelas pessoas não habitavam ali, até porque o lugar onde eles estavam era um lugar ermo, um lugar grande, onde cabia no mínimo 5.000 pessoas, tinham mais que 5.000 pessoas. E então era um lugar onde não tinha muitas casas por perto, e o texto mesmo diz que as pessoas vinham de várias cidades por causa da fama de Jesus, elas estavam atrás de Jesus e queriam buscar. Lembrando que o povo naquela época sofria muitas privações, muita falta de liberdade, muitas dificuldades financeiras e sociais, porque eles viviam uma realidade política que não favorecia a qualidade de vida deles. Então era um povo bem sofrido.
E nesse contexto de sofrimento, quando alguém se levanta trazendo uma palavra de esperança, as pessoas correm com toda força para poder buscar o alívio e a mudança que eles tanto precisam, estando sofrendo tanto. Então Jesus apareceu ali e as multidões por todas as partes, em todas as cidades, elas ficavam interessadas e querendo saber quem era esse homem diferente, que não exigia nada em troca, que fazia milagres, que tinha palavras que confortavam, que tinha poder sobre os espíritos malignos e que tinha autoridade para perdoar pecados. Por isso as pessoas vinham em milhares nessa altura do ministério de Jesus, e nós vemos esse contexto. Jesus se encheu de compaixão porque viu essa necessidade que nós estamos falando agora. Essa necessidade das pessoas de ter alívio, de ter esperança, como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha que não recebe cuidado, uma ovelha que está passando necessidade, uma ovelha que está exposta, uma ovelha que está vulnerável, porque o pastor protege, o pastor provê, o pastor cuida. Então Jesus se encheu de compaixão e começou a curar aquelas pessoas, ensinar, libertar aquelas pessoas e falar do reino de Deus para elas. E chegou um momento em que aquelas pessoas, todos que estavam ali, têm estômago como você e como eu, e ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, viver a experiência espiritual com Deus não é a despeito da nossa experiência física, não é um universo paralelo. E essa é a grande prova, a gente vive isso no mesmo contexto, a gente vive isso junto. Por isso, quando os discípulos disseram para Jesus, olha, você já deu a parte espiritual para eles, agora dispense essa multidão para que eles tratem da parte física, Jesus falou, não, isso é nossa responsabilidade também. Vocês não organizaram essas pessoas aí para que ficassem me ouvindo, agora deem de comer também. Porque a gente não separa essas partes da nossa vida. E o Senhor, quando nos chama para caminhar com Ele, para entregar o nosso fardo para Ele, entregar a liderança da nossa vida na mão dEle, Ele está pedindo para cuidar da nossa vida espiritual e também da nossa vida física. Tudo isso está englobado no desejo de Deus, nos planos de Deus e no alcance de Deus para trabalhar na nossa vida. Por isso a necessidade da barriga daquelas pessoas, a fome daquelas pessoas, era algo tão importante para Jesus naquele momento como a alma deles, para quem ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Então eles procuraram algum pão, alguma comida, e ali tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, bem provavelmente mais do que um rapazinho tinha uma bolsa de alimentos. É só você pensar na lógica, se eu viajo para uma outra cidade, aquele rapaz entre mais de 5.000 pessoas não foi o único que pensou em levar um lanchinho. Aquela mãe não foi a única que se preocupou com o filho em preparar um lanchinho para ele. Então existiam ali pessoas que tinham seus próprios lanchinhos. Mas Jesus estava falando ali da comunidade inteira, do povo inteiro. O povo inteiro precisava comer fartamente. E Jesus pergunta então aos seus discípulos, o que vocês têm aí? E esse menino surge no meio daquela multidão de mais de 5.000 pessoas, e ele surge com alguns pães e com alguns peixes. E por que eu digo que o tema da nossa mensagem hoje é nem pouco, nem muito o suficiente? É porque na presença de Deus a gente ultrapassa essa realidade do pouco para muita gente, do muito para mim mesmo. Não, na presença de Deus o que eu tenho é suficiente para nós. É suficiente para o propósito de Deus, é suficiente para o nome de Deus ser glorificado a partir do que eu tenho. Então eu queria que você pensasse agora nesse menino. Imagine comigo agora esse menino que está ali naquele campo, numa multidão de mais de 5.000 pessoas, e ele está com o lanchinho, ele está com os pães e com os peixinhos. Então ele tem ali 5 pãezinhos para ele, 2 peixinhos, e eu pergunto a você, se você tem que almoçar agora ou jantar, 5 pães para você, 5 pães, desses que você conhece, tem aí na padaria perto da sua casa, e 2 peixes, 2 tilápias para você, isso é pouco para você? Para mim não é, e eu gosto muito de peixe, é minha comida favorita, mas 5 pães e 2 peixes é muito para mim.
Eu como menos que isso para me sentir saciada, satisfeita numa refeição. Aquele menino provavelmente tinha mais do que ele precisava para uma refeição. Para ele, 5 pães e 2 peixes era muito. Mas para o que Jesus precisava, 5 pães e 2 peixes era pouco, porque nós estávamos falando de mais de 5.000 pessoas. Então, ao mesmo tempo que para aquele menino o que ele tinha era bastante, era muito, era farto, para a necessidade do momento aquilo era nada, era muito pouco. Só que quando o que ele tinha foi colocado na mão de Jesus, não era nem pouco, não era muito. Deixou de ser muito para aquele menino e deixou de ser pouco para a multidão, foi o suficiente. E o suficiente para quê? Suficiente para as pessoas serem atendidas, suficiente para as pessoas serem socorridas, suficiente para o nome de Deus ser glorificado, porque as pessoas disseram, esse é realmente um profeta, o Filho de Deus, esse é o homem que veio nos salvar, porque o poder dele ficou evidente a partir daquela matéria-prima que aquele garoto ofereceu para ele. O nome dele foi glorificado. Nessa mensagem de hoje, eu quero desafiar você a olhar para tudo que você tem de uma forma diferente a partir dessa experiência da Bíblia. Eu quero desafiar você a se distanciar desse conceito de pouco e de muito. Porque o nosso conceito de pouco e de muito está comprometido com muitas coisas ruins. Padrão de vida distorcido, educação, traumas, valores que não são equilibrados com o reino de Deus, limitações físicas, porque nós estamos falando aqui de milagre também, que vai além do que o material pode oferecer. O que eu digo para você nessa reflexão é que você está agora como aquele menino, diante do Senhor da igreja, você está no meio da igreja, no meio dessa comunidade, no meio dessa multidão que se assenta aos pés do Senhor. E você olha para a sua vida e você pode perceber que você tem algumas coisas que você tem o suficiente para você. Tem com fartura, dá para você comer e ainda sobra, né? Não vai faltar para você, é o suficiente para você sobreviver. Então é como se fosse mais do que o necessário para você sobreviver. Mas eu queria que você se deslocasse desse conceito e percebesse que o que você tem nas mãos não precisa ser mais do que você necessita para se sentir seguro, para sobreviver. Ou seja, eu estou querendo dizer a você que você não precisa ter medo de entregar e faltar para você. Você não precisa ter medo de gastar a sua vida para poder você ter e ainda ter uma reserva para que você não corra o risco de passar necessidade ou fome. Eu estou te convidando a se deslocar disso e pegar o que você tem e entregar para Jesus. O que você tem pode ser o que você precisa e que sua família precisa e ainda um pouquinho para garantir que ninguém vai ficar com fome, que era a realidade daquele menino. Mas rompa com isso, vá além disso e pega o que você tem e coloca nas mãos do Senhor para que Ele divida com você e com a comunidade. E eu não estou falando só de questões materiais, como o material é o pão e o peixe, estou falando disso também. Mas eu estou falando de dons espirituais, eu estou falando de tempo, eu estou falando de atenção, de interesse, da sua agenda, das suas prioridades, das suas capacidades, da sua profissão, dos seus dias, da sua força. Talvez você sinta que você tem força apenas para cuidar da sua família, da sua vida e um pouquinho ali para poder você não despencar. Coloque-se nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Mas também eu estou pedindo para que você tenha um passo de fé e não olhe para o que você tem na mão como sendo muito pouco diante do que Deus faz na humanidade. Ah, Ellen, mas Deus faz coisas tão grandes na humanidade. Quando eu olho para mim, eu tenho pouco demais para oferecer. Não é pouco demais. Porque quem faz a velocidade e a proporção está nas mãos do Mestre. Quem faz é o Senhor. Eu estou te desafiando também a romper essa sensação que você tem de que o que você tem é pouco demais diante de tudo que Deus está fazendo. Pouco dinheiro, poucos bens materiais, pouco tempo, pouca energia, pouca força, pouca estrutura, pouco vigor, poucos
dons, poucas habilidades. Eu não sei como você se avalia, o seu pouco e o seu muito, mas eu digo que o que esse texto bíblico mostra para mim e para você é que a gente pode se desprender dessa necessidade de ter, eu tenho aqui o suficiente para eu sobreviver, para minha família, ou então eu tenho pouco demais diante de tudo que Deus está fazendo na terra. Não vamos esquecer isso e vamos apenas entregar. Entregue. Entregue suas habilidades ao Senhor. Entregue seu tempo ao Senhor. Entregue seus recursos financeiros ao Senhor. Entregue o seu futuro, os seus sonhos. Entregue sua família. Às vezes você pode pensar, minha família é o suficiente para mim, tá bom, a gente é feliz aqui, mas comparado a tantas famílias que eu vejo aí que parecem ser perfeitas, o que a minha família vai fazer na obra de Deus? Como que Deus vai usar minha família tão imperfeita, tão pouco para toda essa necessidade? Apenas entregue. Apenas entregue. Deixe que nas mãos do Senhor, aquilo que você entregou, que é o suficiente porque você tem sobrevivido com isso, mas que parece que é só para você, que não dá para dividir com mais ninguém, porque não é tão bom. Tá amassado, esse pão tá amassado, esse peixe tá meio passadinho. Entregue. Entregue, porque nas mãos do Senhor, Ele vai transformar, o poder dEle, vai transformar o que você tem, a sua matéria-prima, vai transformar num milagre, vai alimentar milhares de pessoas, vai mostrar o poder dEle através da sua vida. Você não vai perder, você será saciado junto com todo mundo. Então você não tem que ter medo de entregar e ficar sem. Você vai ser atendido com o cuidado e a provisão de Deus, assim como todo mundo. Então pode entregar, não vai faltar para você. Você vai ver que o que você está entregando, mesmo parecendo um grãozinho assim no meio de uma multidão de necessidade, ou de pessoas, ou de complexidade, você vai ver Deus transformando aquilo em alimento, em remédio, em exemplo, em ensino, em alegria, vida para milhares de pessoas. Hoje esse texto bíblico está para mim e para você como um grande desafio. Desafio de quê? Entregar a Deus o que a gente tem. O que você está segurando aí com medo de entregar? Seu salário, seus bens materiais, sua família, a sua própria capacidade? Você está escondido? Está se escondendo? Porque você acha que dá só para viver a sua vida, assim, é o suficiente para manter a sua vida? Não é o suficiente para ser apresentado, mostrado para uma multidão? Você está enganado. Você está com medo de abrir mão do que você tem e ficar sem? Você está enganado. Deus nunca vai tomar algo que você entregar para Ele e deixar você esquecido. Você será tão socorrido quanto as pessoas que Ele vai te usar para socorrer. Então coloque a sua vida, os seus bens materiais, coloque os seus dons. Ellen, eu não acho dom. Coloque-se na mão de Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar quais são os dons que Ele mesmo te deu. Mas você precisa sair do meio da multidão e se apresentar para Ele. Precisa. Porque, como eu disse no início, muitos outros ali tinham uma sacola de pães e peixes, coisas de comer. Mas só aquele menino deu a Jesus a matéria-prima que ele precisava para um milagre. Só aquele menino conseguiu vencer o egoísmo, o individualismo e a covardia e se apresentou a Deus, e Deus fez algo tremendo a partir do que Ele deu. E você? Você vai ser mais um na multidão, escondendo o que você tem só para você comer? Ou escondendo o que você tem porque está com vergonha, que é pouco, porque julga que é insuficiente, porque está amassado, não está bom, por covardia, por medo, timidez, complexo, por egoísmo, por insegurança, com medo de ficar sem, morrer de fome? Ou você vai se apresentar ao Senhor e deixar que Ele pegue o que você tem aí nas suas mãos, na sua vida, para entregar e faça um milagre? Um milagre. Um milagre que vai atender você, mas não vai parar só em você. Vai alcançar milhares de pessoas. A Bíblia hoje desafia a mim e a você a dar um passo fora da multidão.
Todo mundo foi beneficiado, mas só aquele menino teve o prazer de ver aquilo que ele carregava sendo transformado na história que mais tem impactado a humanidade nos 2 últimos milênios. Então esse é o desafio para você e para mim. Vamos lá? Vamos ter coragem? Eu quero orar com você agora. Vamos orar comigo? Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por essa obra que o Senhor realiza na nossa vida. Quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de meditar na Tua palavra, pela presença do Senhor, enquanto nós lemos a palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor está ministrando ao meu coração, ao coração do meu irmão que está assistindo agora. Sei que o Senhor está aqui do nosso lado, do lado dele, aqui do meu lado. Eu sei que o Senhor está mostrando para nós como nós podemos mudar o nosso comportamento a partir da palavra do Senhor. E a resposta que eu dou ao Senhor, junto com o meu irmão que está aqui agora assistindo essa palavra, a resposta que nós damos ao Senhor é assim, Espírito Santo, nós entregamos ao Senhor o que nós temos. Não temos medo de entregar e ficar sem, porque a gente não está preocupado de que o que a gente tem é muito para a gente e a gente vai entregar e vai ficar sem. Nós queremos entregar com coragem, vencer o egoísmo e entregar com coragem. Nós também não vamos ficar preocupados que isso seja pouco para a necessidade da humanidade, da igreja do Senhor, porque sabemos que é o poder do Senhor quem vai operar. Por isso nós entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor e abrimos mão do medo, da timidez, do complexo, abrimos mão do egoísmo, abrimos mão da vergonha e nós nos expomos ao Senhor. Entregamos tudo ao Senhor. Os nossos pães, os nossos peixes, pouquinhos diante de tudo isso, tudo o que temos para nós, às vezes amassados e quebrados, que nos deixa constrangidos de mostrar, mas nós entregamos e mostramos e pedimos que o Senhor faça Tua vontade na nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa profissão, com o nosso dinheiro, com os nossos bens materiais, com o nosso tempo, com as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer, tudo, Senhor. Tudo entregamos ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Senhor olhe para nós e nos dê um sorriso de presente pela alegria de participarmos com o Senhor do estabelecimento do reino do Senhor na terra. Nós fazemos isso porque nós te amamos, porque somos discípulos do Senhor e queremos trabalhar junto com o Senhor. Isso é um privilégio para nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você orou assim? Então vamos firmes nessa palavra. Que Deus te abençoe. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com
até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma celebração e eu tenho certeza que você não é o mesmo que você era no início dessa celebração, porque é impossível a gente ter um encontro com Deus, com a palavra dele, adorar o Senhor e ficar do mesmo jeito. Então, glória a Deus por tudo que ele falou com você, que falou comigo. Glória a Deus pela sua oportunidade de adorar o Senhor. E agora, no próximo domingo, eu quero convidar você para que você venha com a sua família celebrar o Senhor junto com a gente. Vem aqui na segunda igreja presencial. Nós estaremos aqui celebrando o Senhor. Vem participar com a gente pela manhã, às 10 horas da manhã. E à noite, às 19h30. Então não deixe de vir, você será muito bem-vindo. E que Deus te abençoe e até a próxima celebração.